tinha ganho 2 reforços, né, na virada do semestre, depois que ganhou a Libertadores. Chega o Pena e o Asprilla. Asprilla, colombiano, né? Então participou de toda essa campanha da Mercosul, do brasileiro. O Pena nem tanto, né? Mais o Asprilla. E o Filipão, na hora de montar o time da final contra o Manchester, estudou, pensou e falou assim, não, tem que jogar com o Asprilla. Deixou o Evair no banco. Hoje a gente reclama muito disso por causa do resultado. Mas o Palmeiras jogou demais. O Palmeiras engoliu o Manchester United. Só que aquelas coisas de futebol. O Palmeiras jogou melhor. Os números, né, as estatísticas do jogo, todas favoráveis ao Palmeiras. O Palmeiras jogou de fato melhor que o Manchester, não foi só os números. O Palmeiras teve um gol legítimo anulado, mas o Manchester ganhou de 1 a 0. Um pecado, né, uma injustiça do futebol. Mas é assim que a gente cria casca, né? E também é bom pra gente aprender que não é só de vitória. E a gente tava mal acostumado, né? Ganhando tudo. Doeu. Claro que doeu. Esse jogo foi numa terça-feira de manhã. Mais uma vez que a gente não vai trabalhar, né? Eu era microempresário na época. Tinha minha própria empresa, tinha um sócio, eu contei muito com o meu sócio São Paulino naquela época. Falei, segura aí porque eu não vou, não vou trabalhar. E ele falava, ah, beleza. Claro, senso de responsabilidade, a gente adiantava todo o trampo, né? Deixava todas as coisas preparadas, falava assim, ó, hoje você só faz isso, e beleza. Então, também tinha isso. Naquele dia eu não fui trabalhar, né? O Palmeiras perde, uma tristeza muito grande, uma decepção muito grande, mas não tinha muito tempo para isso. O time tinha que voltar do Japão e uma semana depois decidir vaga com o São Lourenço para a final da Mercosul. Não para, meu. E o Palmeiras ganha do São Lourenço de 3 a 0. Puta, mas ninguém tirava o Manchester da cabeça, né? Uma semana depois, final da Mercosul contra o Flamengo. Flamengo de novo. E o Flamengo ganha de 4 a 3 do Palmeiras no primeiro jogo lá no Maracanã. 4 a 3 é bom. Qualquer 1 a 0 aqui resolve. Qualquer vitória de 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2 é nossa. E o jogo da volta, o Palmeiras melhor que o Flamengo. A torcida compareceu, lotou ali o palestra, cheio. E o Palmeiras estava ganhando de 3 a 2 do Flamengo até os 38, 39 do segundo tempo. Aí um vacilo, um espaço ali. O menino do Flamengo, se não me engano, o nome dele era Lê, deixa eu procurar aqui. Lê, aos 38 do segundo tempo, exatamente. O Palmeiras vira o jogo, hein? Tava 2 a 1 pro Flamengo, o Palmeiras vira para 3 a 2 no segundo tempo, com gols do Arce e do Paulo Nunes, eu não lembrava disso. Então com 20 minutos o placar era nosso, 3 a 2. Só que daí o cara acerta um contra-ataque, ele pega um campo tão vazio e ele vai com a bola sozinho e faz o gol. E 3 a 3 faltando 7 minutos. Aí começa a gente lembrar, né, daquele jogo da Copa do Brasil. 7 minutos a gente faz 2 gols. Só precisava de 1, né? Não, na verdade precisava de 2. Se fosse 4 a 3 era pênalti. Mas não conseguiu. O Palmeiras não consegue. E o Flamengo acaba ganhando o título da Mercosul no Palestra. No que viria a ser mais uma decepção pra gente no final do ano. Quer dizer, a gente teve um ano muito intenso, com grandes alegrias no meio do ano, até no segundo semestre também, grandes vitórias, mas acaba o ano com 2 grandes decepções. O que não faz a torcida baixar a bola, ao contrário. Foi um fim de ano muito... onde a gente senta, pensa, e aí, acabou, né? 88 jogos. Aí ganhamos aquela Libertadores, foi um puta ano, puta jogos legais. Então a proximidade do time com a torcida foi muito grande. O orgulho de ser palmeirense, acho que poucas vezes foi tão grande.
por causa da intensidade, né? Vejam, no final a gente disputou 7 títulos e só ganhamos um. Rio São Paulo, perdemos. Copa do Brasil, perdemos. Mercosul, perdemos. Paulista, perdemos. Mundial, perdemos. Mercosul, perdemos. Só ganhamos Libertadores. Ganhamos 1 de 7, mas ninguém estava reclamando. Ninguém estava achando ruim. Se fosse para ser todos os anos desse jeito, tá bom? Tá, fechado. Tá ótimo. Então foi com esse espírito que a gente fechou 99. O Filipão, Deus, ele que chegou 2 anos e pouco antes, 200 mil pé atrás de palmeirense, né, olhando desconfiado para ele, esse gaúcho. Filipão, Deus, o que nasceu de palmeirense chamado Felipe, ou Luiz Felipe, foi uma grandeza. Os que não eram Felipe ou Luiz Felipe eram Marcos, ou Evair. E aí acaba se encerrando de fato um dos maiores anos da nossa história. Um ano inesquecível, um ano muito intenso e feliz de quem viu e tinha idade para entender, né? Porque assim, eu nasci em 94, você tinha 5 anos e você não viveu aquilo, você não entendeu aquilo. Então, feliz de quem nasceu de 90 para trás, que já tinha uns 9, 10 anos pelo menos, e conseguiu entender o que foi toda aquela marcha e se emocionar. Principalmente criança. Imagina criança de 9, 10, 11, 12 anos. Tinha uma imagem muito famosa daquele jogo contra o Flamengo, de um molequinho japonesinho chorando na arquibancada. Então você imagina a emoção de uma criança, né, daquela idade, num jogo daquele. Aquele time foi demais no sentido exatamente de criar uma comunhão com a torcida. Então não teve coisa maior, não teve coisa mais legal. Claro, teve o título de 93, a gente falou aqui há pouco tempo. Teve vários outros títulos, várias outras conquistas. A Copa do Brasil de 2015 foi sensacional. Mas o que aquele time de 99 construiu durante um ano todo, né? A intensidade ela pode não ter sido tão grande. Quer dizer, teve os momentos de intensidade máxima que, comparável a qualquer outro momento. Só que durou muito tempo, durou praticamente uma temporada inteira. Mesmo em 96, que tinha aquele time que dava show, que, né, durou pouco tempo, durou 2 meses. Depois abaixou a intensidade. Então, o time de 99 vai carregar para sempre essa importância e foi muito, muito, muito legal aqui repartir isso com vocês. Eu tô